Detalhe, preciso frisar isso. A Temar falou, vou fazer uma visita na sua casa. Eu falei, tá bom, senhor, pode ir lá. Aí eu preparei tudo aqui e disse, ele vai lá, mas vamos fazer uma palestra. Ele não pode. Um homem como a Temar Gonçalves, um grande empresário aqui em Pão de Açúcar, vir na minha casa e a gente falar em off, não, vamos compartilhar aqui com todos vocês. Realmente, a sua história, o seu legado. Realmente a Temar tem muita história para contar, o tempo é pouco, mas eu quero aqui, Gonçalves, falar sobre, a gente falou muito sobre a empresa, mas o senhor não é só empresário, o senhor não só é diretor das lojas Ebenezer, o senhor é um ministro do Evangelho, o senhor é um presbítero da Assembleia de Deus, né? O senhor, o nosso pastor presidente, né? O reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, nosso pastor Vitor, pastor local, Temar. E recentemente, o senhor, né? Teve uma grande obra no povoado em Poeiras, né? Praticamente tombaram a igreja do zero e fizeram a igreja já com a nova fachada. Foi gasto uma fortuna, né? Foi muito dinheiro e foi tudo pela fé, né, Temar? Então minha pergunta é essa: como separar, Temar, empresa e ministério? Porque o senhor realmente, o senhor é muito ocupado nos dois. Daqui a pouco o senhor tem um compromisso na igreja, por isso que estamos aqui nessa correria. Já estou vindo de um, né? Já, Não falo não, que não, já já estou veio de vindo de um, um e vou para outro. Olha, Josimar, realmente é preciso administrar bem o tempo, né? Mas uma vez eu estava achando, aliás, um certo tempo eu estava achando que estava muito pesado e eu digo, rapaz, eu vou me dedicar a um ou a outro. Aí quando eu li no livro do profeta Daniel e vi que Daniel era responsável por 127 províncias no reinado da Babilônia e ainda orava 3 vezes o dia, eu digo, eu estou reclamando de quê? Como esse homem conseguia fazer isso, meu Deus? Como é que o homem gerenciava 127 províncias e ainda orava 3 vezes o dia? Eu digo, Senhor, eu não estou fazendo quase nada. Então eu tenho que aprender aqui com Daniel. Então, faço isso com muito prazer, com muita alegria, e o Senhor tem nos dado força, tem nos dado graça, e até aqui a gente tem conseguido administrar tanto, né, a vida ministerial quanto a vida empresarial. Você falou a respeito das construções, né? Foi bastante. Quero dizer aqui para as pessoas que irão assistir esse podcast, né? Que nunca esqueça das suas origens e nunca esqueça de Deus. Deus pode te levar, né, para lugares de destaques, né, mas não esqueça de Deus. Quando eu saí de batalha, Deus me mostrou em sonho, em 2 sonhos, uma igreja para ser reformada e outra igreja para ser construída aqui em Pão de Açúcar. E eu vi, como estamos falando de fé, tem que contar os detalhes. No ano de 2008, na gestão do pastor Manuel Farias, ele me deu posse aqui no Conjunto Zequinha Teófilo, em um salão que media 2 metros de largura, você bem sabe, né? Por 8 de comprimento. Não dava nem para formar um departamento, porque não tinha como se posicionar, né, para cantar. Mas a gente iniciou, ainda lembro até a leitura bíblica de posse. Lemos lá no livro de 2 Reis, né, quando Eliseu, né, estava em um determinado lugar com seus discípulos, e os discípulos viram que o lugar estava pequeno e chamaram Eliseu para cortar viga, para que fizesse um lugar maior, mais espaçoso, para que pudesse acomodar os seus profetas. Né? 2 Reis, capítulo 6, não é isso que o machado flutuou. E então tomamos posse desse salão, que media 2 metros por 8 de comprimento, e começamos a pregar a palavra de Deus, e o Senhor foi salvando, né? Foi salvando vidas aqui no Alto Paraíso, no Conjunto Zequinha Teófilo. Depois passamos para um salão maior, que já media 4 metros de largura por 8 de comprimento. Aí já podemos formar os departamentos. Departamento jovem, departamento de criança, departamento de senhoras. E aí foi quando eu lembrei do sonho que o Senhor tinha me dado lá em Batalha de uma igreja para ser construída. Gonçalves, impressionante que houve um período... Pode ligar o ventilador, né? Quiser direcionar para o senhor. Tá bom, deixa assim.
houve um período que a gente tinha literalmente duas congregações. Ficava a igreja, por ser pequena, cheia, e Deus tinha abençoado tanto lá nesse período, que ficava um grupo de crentes dentro da igreja, a igreja lotada, e na rua. A rua ficava cheia, as calçadas era também de crentes participando do culto, porém não tinha espaço para todos, né? Então isso foi um avivamento muito grande. Isso, foi um período de um grande avivamento que o Alto Paraíso experimentou, né? E era um período que a paz reinou ali naquela comunidade, né? Uma comunidade apelidada como por Torre de Babel, né? Lugar de confusão, e tinha muitos problemas. Tem muitos problemas, mas aonde o evangelho chega, vidas são libertas, né? É verdade. E com o poder do evangelho, muitas vidas foram transformadas, e aconteceu que esse salão já um pouco maior, de 4x8, encheu de tal forma que era uma quantidade de gente dentro da igreja e a mesma quantidade fora para ouvir a palavra de Deus. Aí foi quando compramos o loteamento e, com a ajuda dos irmãos, construímos a igreja aqui do Alto Paraíso, a Assembleia de Deus do Alto Paraíso. Não foi? Foi a primeira igreja, não foi? Foi a primeira igreja, foi uma bênção. O pastor presidente, na cruzada, na época o pastor era vice-presidente, né? Isso. O senhor Oswaldo Nunes de Lima, ele era vice-presidente, e na primeira congregação ele profetizou, não foi? Justamente. Não foi? Lembra assim que ele falou? Foi naquele episódio que fizemos a primeira cruzada, Ebenezer, em Pão de Açúcar, né? Com o cantor Esteve Jacinto. Isso. Lá mesmo, no conjunto Zequinha Teófilo. E ali o pastor Oswaldo pregou sobre Isaías 55, né, verso 6, e fez o convite e ninguém aceitou Jesus como Salvador. Mas ele me chamou e disse: Atemar, cresça a igreja, porque Deus vai salvar muitas almas e vai encher a igreja. E aconteceu. Que homem de fé, né? Fazer o convite, nosso pastor presidente, né? Fez isso, né? Fazer o convite, não veio ninguém e traz uma palavra profética dessa que se cumpriu. Se cumpriu. Se cumpriu. Porque na congregação, quando a gente veio para o Alto Paraíso, né, departamentos de jovens com mais 30 jovens, senhoras, 20 senhoras, né, senhores, né, departamento de senhores. Se cumpriu a profecia do pastor. Graças a Deus. E aí já na igreja nova, né, na minha segunda passagem, porque em 2013 eu saí, fui coordenar a mocidade da igreja sede, né, mas voltei, né, em 2014, em 2015, voltei em 2015 e tomei posse novamente no Alto Paraíso, e Deus mandou outro avivamento, e graças a Deus salvou muitas vidas, o Espírito Santo convenceu muitas almas, e muitas almas aceitaram a Cristo como Salvador. Foi como você falou, o departamento de jovens chegou a 30 jovens, senhoras, 20 senhoras, um bom número de senhores, bom número de crianças, e Deus fez coisas extraordinárias. O Wilson e Fernando, a minha fé era muito pouca, eu não tinha tanta fé como a Atemar de acreditar que vocês um dia iam se render a Cristo, porque, meu irmão, mas a Atemar não desistiu primeiro Deus, né? Cristo, mas ele usou o Gonçalves, o presbítero Atemar, e a Atemar não cansou de pregar para vocês, e hoje, né, o Fernando é diácono, o Wilson é um obreiro abençoado. Então, realmente, Deus operou maravilhas, Atemar, porque minha fé era pouca para querer que esses homens fossem crentes, e os homens eram duros. Eram duros. Mas eu sempre acreditei no poder do Evangelho. É verdade. Que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Verdade. Né? E essas pessoas que são tão duras, quando se convertem, são uma bênção na casa de Deus. E hoje são, né, obreiros da casa de Deus, né? E aí, como você falou de Ipueiras, aí em 2018... né, o pastor Ezequias me transferiu para Ipueiras, e chegando ali, né, Deus também começou a operar, uma igreja já maior, né, mais crentes, e Deus começou a operar, salvar vidas, né, e eu vi que o templo também estava pequeno. E aí lancei o projeto para os irmãos, trouxe para o nosso pastor Ezequias na época, ele concordou, mas antes que iniciássemos a construção ele foi transferido para Campo Alegre. Veio o pastor Gildo Severino, eu passei a proposta para ele, e ele abraçou a ideia, foi conosco.
iniciamos aquela construção, enfrentamos a pandemia assim que iniciamos a construção, que foi em janeiro de 2020, né? Em março já iniciou a pandemia, ficamos fechados 8 meses, depois reiniciamos e construímos aquele maravilhoso templo em 1 ano e 8 meses corrido. Para a glória de Deus, está aquela igreja feita, né, que é uma referência aqui no sertão de Alagoas. Atemar, sendo modesto, realmente, nos mínimos detalhes, a igreja foi bem planejada, material de primeira, né, e realmente tem sido um modelo. A congregação de Ipueiras hoje tem sido um modelo, né, para a glória de Deus e também para a alegria do dirigente e todos os irmãos que colocaram a mão no arado, né? A igreja não desceu do céu como a Nova Jerusalém. Não. Foi muito suor, muito trabalho. O senhor falou várias vezes que até pessoas que não eram... Né, que não congregavam conosco, não eram membros da igreja. Ofertas, né? Então, assim, foi a mão de Deus mesmo. E realmente a igreja de Ipueiras é uma igreja muito, mas muito bonita mesmo. Eu vou até na edição, vou colocar a foto dela na edição para que o pessoal que vai assistir veja, porque realmente a igreja é linda, muito bonita mesmo. Muito bonita. Graças a Deus eu agradeço aos irmãos ali de Ipueiras que eles abraçaram o projeto e colocaram as mãos na obra e fizemos muitos mutirões. Por isso que foi feita assim em tão pouco tempo. Mas graças a Deus e aos irmãos ali, daquele lugar, os pastores que nos deram também a confiança de tocar aquele trabalho. E para a glória de Deus, está lá a igreja edificada, já estamos congregando. Deus continua salvando, Deus continua batizando com o Espírito Santo. Agora no mês de abril, passamos os 4 domingos orando e Deus batizou 2 pessoas com o Espírito Santo. É coisa de Deus. Jesus ainda faz, né? Batiza, ainda cura, ainda salva, liberta. Só é orar. Né? Tem uma interessante em relação à construção, só para mim não perder esse raciocínio. É muito importante no nosso meio ter profissionais, né? O mutirão, né? Tem pintor, tem pedreiro, e os irmãos de bom grado vão voluntariamente, né? Isso contribui muito, né? Graças a Deus, Deus tem muita. Tem muito. Graças a Deus que fizemos aquela igreja só com mão de obra de irmãos da igreja. Então, os ajudantes eram da igreja, pedreiro é o nosso irmão Adalbean, pedreiro de qualidade, um ótimo profissional, né? Então, Dalbean, quem esteve ali responsável por aquela obra, os pintores, né, também da igreja, o presbítero Daniel e o nosso auxiliar irmão Diogo, né? Os irmãos, assim, tudo de lá fizeram um trabalho excelente. E os outros eram aqui da sede, né? Como nosso irmão Romário, Paulo Vitor, que nos ajudaram assentando o piso, né? Mas, graças a Deus, e a coragem dos irmãos, as contribuições dos irmãos e a confiança do nosso pastor, e como você falou, pessoas que não congregavam conosco enviaram suas ofertas e está lá o templo, né, concluído, e os irmãos congregando, adorando ao Senhor nosso Deus e tirando vidas das garras do inimigo, né, tirando pessoas das drogas, pessoas da prostituição e de outros vícios. Estamos lá levando o Evangelho. Amém. E o Evangelho está transformando vidas. Gonçalves, infelizmente o tempo não nos permite mais. Como já falamos, ele veio de um compromisso, tem outro compromisso agora, daqui a pouco, e a gente agradece a presença do Senhor, agradecemos pela história, né, o seu testemunho, com certeza vai motivar muitas pessoas, né, que pensam, que sonham, que é importante também não somente querer, né, tem que lutar, tem que correr atrás, tem que ter coragem, né, como o senhor falou, conversou com Leia, com sua esposa, vender a casa, né, Temar, para arriscar, não é? Para uma coisa que não, né? Mas a fé... Podia dar certo e podia não dar, mas como eu pensava positivo, deu certo. Né? Assim, então, vamos pensar positivo, né? Vamos pensar positivo. Nós queremos aqui agradecer a você que assistiu, que chegou até o final. Olha, eu quero destacar aqui, Temar, o diácono Felipe, ele assiste todo
todos os podcasts de 40 minutos, 1 hora, ele fala, olha, no minuto 30 e tal, ele assiste todinho. Então, com certeza, esse ele também não vai deixar de assistir. Então, eu quero aqui agradecer ao Felipe Menezes, o diácono, que é auxiliar do senhor, né, congrega em Poeiras. Ele apoia muito a gente, ele dá muito apoio, né? E obrigado, Felipe. E quero agradecer ao senhor, presbítero Atemar Gonçalves, né? Diretor da loja Ebenezer e presbítero da Assembleia de Deus. O que nos resta? O Senhor nos dá as considerações finais, Atemar. Fique à vontade, né? Fique à vontade. Olha, Josimar, eu também já quero lhe agradecer por esse espaço concedido, né, de estar aqui nesse podcast. Agradecer os obreiros lá de Ipueiras. Diácono Felipe é um grande ajudador. É o nosso professor de discipulado, professor de escola bíblica, um diácono realmente que é verdadeiramente um diácono. Presbítero Daniel, coordenador lá da escola bíblica, né, e os demais obreiros. Um abraçado ao Albean, que foi o mestre de obra, né, lá da congregação de Ipueiras, e a todos os irmãos lá, sem exceção, todos vocês aí de Ipueiras, o meu abraço, que Deus abençoe a todos, tá bom? Estejam sempre orando por nós. Mas deixando aquele conselho, lembre do que disse Thomas Edison: a boa sorte muitas vezes acontece quando a oportunidade se encontra com o preparo. Tanto na vida profissional, empresarial, como também no ministério. Coragem, temor a Deus, preparo, que a oportunidade vai chegar. Quando a oportunidade chegar e você estiver preparado, a boa sorte vai acontecer na sua vida. Guarde isso, escreva, coloque na geladeira, note, guarde no coração. É isso. Todos nós temos uma história para contar. E hoje ouvimos uma pequena parte da história do diretor Atemar Gonçalves e presbítero da Assembleia de Deus. Atemar, muito obrigado. Sou grato ao senhor, viu, pelo convite. Não foi combinado não, Atemar vinha me visitar, não sei nem o que ele vinha fazer aqui, mas a gente veio e palestrou aqui. Agradecemos a vocês, compartilhe, comente, divulgue, porque é muito importante a gente estar sempre ouvindo coisas boas, que edifica, que traz realmente motivação às pessoas. Estamos vivendo tantas coisas aí na internet que tem prejudicado, né, tem trazido tanta coisa, ensinamentos, né, errados, mas aqui nós sempre estaremos com boas informações, com boas histórias para motivar você e para deixar você realmente preparado para este mundo aí tão difícil, mas aqui tem realmente instruções para você não seguir os maus exemplos, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado a Atemar mais uma vez e tchau a todos. Deus abençoe a todos, até a próxima, amém. Em nome de Jesus. Amém. Desligou? Vou desligar agora. Caso você vai editar, né? Não posso.